Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Que alegria nós temos então de poder nos reencontrar mais uma vez para juntos meditar, rezar e refletir com a palavra de Deus. Nesse domingo, dia 18 de maio de 2025, nós estamos celebrando então o quinto domingo da Páscoa. Hoje a liturgia vem nos enriquecer, nos ajudar a compreender o sentido da nossa vida. E se você então quer fazer esse encontro e compreender o sentido da sua vida, da sua existência, permaneça aqui no nosso canal, vamos até o final para que você possa então beber dessa grande graça que o Senhor tem para poder então derramar a nossos corações através da sua palavra. E a liturgia de hoje, ela nos proporciona, nós refletimos então o Evangelho de São João, no capítulo 13, versículos de 31 a 33a, depois de 34 a 35, que vai nos narrar o seguinte: Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria nós temos então de poder percorrer esse tempo pascal. É um tempo rico, é um tempo de vida nova, é um tempo então onde nós podemos então compreender como se deu gradativamente a compreensão dos discípulos e talvez até mesmo a nossa compreensão acerca da ressurreição. Nós tínhamos então, no início desse tempo pascal, os discípulos com medo, sem orientação, sem direção nas suas vidas e estavam temerosos, com medos. Mas depois Jesus aparece no meio deles, deseja a paz, envia a eles a missão. E nós estamos então acompanhando, toda essa riqueza, todo o desandar dessa carruagem, onde nós podemos então perceber que os discípulos foram assimilando pouco a pouco essa ressurreição, não como uma realidade somente pós-vida, mas a ressurreição como uma realidade já no hoje da nossa vida. E se você então quer aprofundar, nessa temática, não perca, vou deixar aqui o card aqui em cima aqui, você clica aqui e pode então aí se deliciar também dessa reflexão sobre essa vida nova da ressurreição de Cristo já no hoje da nossa vida. Pois bem, e assim então nós temos as leituras que muito nos enriquecem e nos ajudam a compreender. Nós então, já no domingo passado, o quarto domingo, onde nós tínhamos Jesus, que se denomina ele o bom pastor, que de fato ele o é. Ele é o bom pastor e nós somos chamados então a ser as suas ovelhas, mas para isso ele deu então a direção para nós. Ouvir a sua voz, ouvir a voz do bom pastor. Então, que voz nós temos ouvidos? Com certeza, essa semana tivemos a oportunidade de refletir e queremos buscar ouvir sempre a voz do pastor, porque ele nos leva a ver despastagem, ele então traz vida e vida em plenitude para cada um de nós. E assim nós vamos então percebendo que os discípulos, eles então perceberam que eram eles agora que tinham, ou melhor dizendo, foram chamados a poder então dar continuidade à missão que Jesus Cristo ele veio inaugurar na terra, mas que ele não finalizou. Agora é a igreja que está anunciando, é chamada a ser então testemunho do ressuscitado. E aí nós vamos percebendo então que Pedro e os demais discípulos puderam então compreender, e já no quarto domingo, domingo passado, nós celebrávamos então um outro personagem fantástico, para a evangelização, chamado Paulo. Hoje nós temos uma continuidade, o fim dessa primeira missão de Paulo, onde então nós vimos que eles foram então lá para Icônio, Listra e as demais cidades para poder então anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Por quê? Ora, ele foi lá na sinagoga e os judeus não acolheram Jesus Cristo, mas ele deixou bem claro, ora, Jesus veio primeiramente para vocês, mas vocês não querem acolher? Tudo bem, e sacudiu a poeira, E assim, então, ele agora começa a evangelizar os pagãos.
e mostrando para nós, queridos amados irmãos, que Deus é um Deus de todos. Não é um Deus de um povo exclusivo somente. É um Deus de todos os povos, raças e nações. Aqueles que de coração aberto acolherem essa palavra e crescerem na sua fé, vão poder também fazer a experiência do ressuscitado. E assim, então, eles estão pregando. E olha só, né, a conclusão dessa missão deles. A igreja está, então, crescendo cada vez mais. Tanto que, então, por onde eles vão passando, e Paulo, ele não fica parado, preso a um lugar só. Onde tem oportunidade, ele vai evangelizar nas cidades vizinhas, territórios vizinhos, e ali, então, vai começando a florescer o quê? As comunidades, os primeiros cristãos. E assim vai crescendo esse amor entre esse povo que fizeram a experiência do ressuscitado e que vem então em Paulo, Barnabé e demais apóstolos o testemunho do Cristo ressuscitado presente na vida de cada um deles. Porque estão vivendo o amor. E aí nós podemos então compreender o evangelho que nós acabamos de ouvir. Nós temos então Jesus que ele está lá na última ceia, na quinta-feira santa, né? Por quê? Nós temos então os demais evangelistas, né? Marcos, Mateus e Lucas, que todos eles narram a instituição da Eucaristia. E João não. João ele prefere então narrar para nós, né, o que a Eucaristia ela vai exigir de nós enquanto cristãos. E assim então nós temos o lava-pés, onde Jesus então lavou os pés dos discípulos e convidou também a poder lavar os pés uns dos outros. E após isso, então, e olha que interessante, né? O Evangelho de São João, ele está carregado de sinais. E João inicia, então, para nós, esse Evangelho dizendo o seguinte, olha só. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus. Então Judas, ele comungou do corpo de Cristo, ele participou da última ceia, ele então teve os pés lavados também por Jesus. E aí nós podemos então refletir, mas que homem fantástico foi Jesus. Por quê? Lavar os pés daquele que iria trair e entregar o seu corpo como alimento para aquele que o traiu. Nós, muitas vezes, meus queridos amados irmãos, por tão pouco, nós então ficamos com mágoa, ressentimento, raiva, ira de uma pessoa que nos trai. E quem de nós não foi traído? Todos nós passamos também, né, por essa dor da traição. Mas a grande diferença está quando nós amamos. Nós, então, é claro, no momento podemos até ficar, né, com raiva, mas nós vamos assimilando e vamos devolvendo a oportunidade do outro se corrigir, mostrando para ele que ele está errado, apontando para ele os caminhos de fato que leva à vida e dá sentido à existência do ser humano, que é preciso ele se corrigir, porque Deus nos concede a graça de poder, dia após dia, enquanto estivermos nesse mundo, é claro, nós temos a oportunidade de poder então escrever uma nova história, de fazer diferente. E a nossa vida, como está? Passado então esse tempo, né, da Páscoa, lá no início da Páscoa, Feliz Páscoa, que alegria Páscoa, né? Mas o que a Páscoa tem surtido de efeito na minha vida e principalmente nas minhas atitudes? Eu tenho de fato acolhido essa vida nova que o Senhor então tem a oferecer para mim e para a humanidade? Muitas vezes, infelizmente, nós não acolhemos essa vida nova, não compreendemos essa vida nova. E olha só, a segunda leitura de hoje fala justamente dessa realidade. Nós temos então, mais uma vez, né, essa segunda leitura extraída do livro do Apocalipse de São João. E assim então, João, mais uma vez, ele consegue vislumbrar. João está passando, só para a gente poder recordar o contexto, né, a qual foi escrito o livro do Apocalipse, João está preso na ilha de Patmos. Mas, olha só, mesmo preso, privado da sua liberdade, ele consegue enxergar além da prisão, além da dor, da perseguição, do sofrimento. E ele consegue contemplar a glória de Deus. É isso que traz para nós, então, essa segunda leitura de hoje. João vê um novo céu e uma nova terra. E olha só, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar, que significa, né, na Bíblia, o mal, já não existe. Olha que linda essa leitura para nós. Muitas pessoas, ao ler o livro do Apocalipse, sentem medo, né? Mas é um livro que traz esperança para nós. Porque, como disse, repito, é um livro escrito num tempo de perseguição, né, da igreja. E João também está preso e está passando por essa dificuldade. E assim, então, ele consegue enxergar além dessa realidade. E assim, ele tem
essa oportunidade de poder vislumbrar essa grande Jerusalém celeste vindo do alto, descendo de cima, para poder então unificar todos os povos, raças e nações. Meus queridos amados irmãos, que maravilha deve ter sido essa visão, né, de João. E que maravilha porque nós vamos então nos colocando no lugar de João e vamos então ali entrando nessa leitura e nós podemos então perceber que esse é o sonho de cada um de nós, enquanto seres humanos. Olha só, essa é a morada de Deus entre os homens. Deus sempre quis estar entre nós. Mas, infelizmente, nossos primeiros pais, o paraíso, Adão e Eva, eles romperam essa aliança, essa comunhão com Deus. Mas Deus mesmo assim insistiu e veio então ali enviando profetas para ser a sua voz. E chegada a plenitude dos tempos, envia o seu Filho Jesus Cristo, que se fez um entre nós, para poder então novamente selar essa aliança de Deus para com a humanidade. Mas Jesus Cristo, ele foi morto, mas ressuscitou e contempla, né, a face do Pai, está junto do Pai. E assim, então, nós também podemos percorrer esse mesmo caminho. Não sei, meu querido amado irmão, o que você tem passado, as dores, angústias, sofrimentos teus. Se é uma enfermidade, se é um desemprego, se é um problema na família, seja qual for a situação, Deus, ele então nos convida a podermos então habitar com ele, a sermos morada de Deus, sermos a sua Shekinah. Agora, qual o nosso desejo, a nossa vontade? É também de habitar com Deus? Ou nós queremos habitar em outros lugares, estar em outros lugares? Então nós precisamos, de fato, redescobrir o sentido da nossa vida. O que nós buscamos? Muitas pessoas não sabem o objetivo da sua vida. Muitas pessoas já não têm sonho, perspectiva. Porque olhando a realidade, olhando essa realidade física que nós vivenciamos, nós então entramos em depressão, como muitas pessoas estão fazendo, infelizmente. Mas é preciso ter o olhar de João, olhar além dessa realidade, olhar esse Deus que vem habitar no meio de nós. E olha só, mais uma vez, ele vai enxugar a lágrima de todos aqueles que choram. Mais uma vez, segundo a leitura do domingo passado, nós ouvimos também na segunda leitura, Deus vindo enxugar as lágrimas. E mais uma vez João afirma, ele vai então enxugar as lágrimas de todos aqueles que nele esperam e confiam. E além disso, olha só, eis que faço nova todas as coisas. E aí nós podemos então voltar para o Evangelho, por quê? O Evangelho e esse tempo pascal nos fala de vida nova. Agora, será que de fato eu quero renovar a minha vida? Ou estou acostumado, né, no meu vício, estou acostumado à minha vidinha medíocre, estou acostumado no meu erro, no meu pecado, né, naquela questão de ficar aí somente se ocupando com a vida dos outros e esquecendo da nossa vida? E o tempo passa, meus queridos amados irmãos, para que perder tempo com coisa supérflua? Vamos então olhar para a realidade, porque o que nós temos é o hoje. E hoje eu preciso tomar a minha decisão. Mas para tomar a minha decisão, eu preciso compreender que se eu escolher de fato seguir Jesus Cristo, eu vou precisar viver esse amor em toda a sua profundidade, em toda a sua dimensão, como é o amor de Deus para conosco. Não é esse amor do prazer, do erotismo, amor de amizade com interesses, não. É o amor de entrega, é o amor de doação. Assim como nós celebramos também no domingo passado, o Dia das Mães, é um amor de mãe, né, que representa para nós aqui o amor de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, é claro que numa proporção menor, né, mas podemos já experimentar o céu aqui com o amor de mãe. Mas nós precisamos então crescer nesse amor, porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo perdoa, mas é um amor que dá sentido à nossa vida. Você perdeu o sentido da sua vida? Busque viver o amor, desde que o amor então preencha a sua vida. E como você vai fazer essa experiência? Olha, encontrando com Cristo. Encontre com Cristo. Ele é a fonte e origem do amor. E é nele que nós podemos beber dessa grande riqueza que é o amor, que nos dá sentido. Para que assim, então, meus queridos amados irmãos, nós possamos fazer essa experiência desse Deus e possamos então fazer como o salmista de hoje nos convida. Bendirei o vosso nome, ó Deus, e meu Senhor, e meu Rei para sempre. Quem de fato se encontra com esse amor, não troca esse amor por nada. Podem vir ali então as propostas indecentes que o mundo traz para nós, pode vir as tentações, mas nós optamos e queremos permanecer no nome de Cristo, porque é ali que nós encontramos refúgio, é ali que nós nos preenchemos, é ali que nós nos encontramos.
Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então nos abrir a essa ação de Deus em nossa vida, mas para que nós possamos então viver esse amor em toda a sua profundidade, é preciso então ter essa intimidade com Deus, conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é somente, a nós colocarmos lá no Google, fazermos uma pesquisa, dizer que ele é o Filho de Deus, que não, é muito mais do que isso. É um amor esponsal, onde então, como marido e mulher, vai se conhecer dia após dia, é assim que também nós vamos conhecendo a Deus. E conhecendo a Deus, nós poderemos então, de fato, resgatar a nossa identidade enquanto seres humanos. E assim, novos céus e nova terra vão surgindo entre nós, porque nós olhamos essa realidade, os problemas, dificuldades, sim, mas nós olhamos além e nós poderemos então proclamar as maravilhas de Deus, bendizer a Deus, fazendo como? Testemunhando, dando testemunho de Cristo como os apóstolos, de maneira especial na primeira leitura, Paulo e Barnabé, puderam então ali também dar. E olha só, eles foram nas comunidades para poder então animar, encorajar, porque, olha, quantas pessoas cristãs no dia de hoje passam também, pela questão do desânimo, pela falta de esperança, porque muitas vezes as dificuldades da vida vai tomando, absorvendo o centro da nossa identidade, e nós vamos esfriando do amor, não queremos mais então saber de Deus, não vamos à comunidade, e aí nós vamos então ruindo abaixo. E nós não podemos então deixar que isso faça parte da nossa vida, porque nós queremos construir novos céus e nova terra. O mundo de hoje deseja ansiosamente esse novo céu, essa nova terra. E quem é o responsável por isso? Somos cada um de nós, batizados e batizadas. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então contar também com a intercessão da Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus, ela que soube em tudo apresentar e levar o seu Filho Jesus, que ela nos ensine também esse caminho para que nós possamos levar Jesus para todos os corações necessitados. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha aqui no nosso canal, e peço a sua ajuda para que nós possamos evangelizar. Sabe como? Divulgando, compartilhando esse canal. Vamos então levar a palavra de Deus a tantos corações necessitados, e eu conto com a sua ajuda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendito e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a você, meu querido amado irmão, e espero você até o próximo vídeo, se assim nos permitir.